Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, os nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo Fernando Borja, vereador de Belo Horizonte, administrador, advogado, teólogo, que vai conversar com a gente sobre o tema política e cristianismo. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, é um prazer Carlos. enorme receber você no nosso programa. Satisfação estar aqui participando desse programa. E com um tema tão relevante, né? Política e cristianismo, né? Você com uma formação teológica, administrador, já vem atuando politicamente, né? Não só como parlamentar, mas anteriormente a isso você já tem um histórico de atuação política. E a primeira pergunta, Fernando, que eu gostaria de fazer para você é qual é a influência histórica do cristianismo na política. Como você enxerga isso? Como o cristianismo contribuiu para a política, né, ao longo da história? As pessoas têm a mania de falar que, vamos dizer assim, política e religião não se misturam. E eu costumo dizer o seguinte, política e religião, ou cristianismo e religião, se misturam muito bem. O que a gente tem que separar são as instituições, igreja e Estado. Isso não tem nada a ver, são instituições. Por que eu falo que a religião, o cristianismo? Porque nós vivemos sobre uma base da nossa democracia, onde você vê um sistema jurídico criado pelo sistema romano. Você vê a filosofia dos gregos que nos trouxeram tudo isso. E a base nossa do ideal, da igualdade, o respeito ao próximo, vem do cristianismo judaizante, né? Vamos dizer, todo o padrão moral judaico-cristão que nós viemos trazendo nos últimos anos. E a gente vai observando as mudanças que vieram desde a época das mudanças de Roma para cá. A democracia veio sendo crescente, criando o Senado, criando o Congresso, criando as discussões da polis, onde as pessoas se reuniam e decidiam juntos o que fazer, foi fortalecendo a democracia, diminuindo cada vez mais os estados totalitários. E nós vamos ver através da história como que o cristianismo e pessoas que tinham essa moral fortalecida judaico-cristã, ela se levantou contra injustiças. Basta ver que nós temos um parlamentar na Inglaterra que durante 30 anos lutou para acabar a escravidão no mundo. E no momento que ele conseguiu desfazer a escravidão na Inglaterra, anos depois a escravidão foi abolida no mundo todo. Nós temos muitos exemplos sobre direitos humanos. Nós vamos pegar o caso de Martin Luther King, que ajudou a mudar as legislações que existiam nos Estados Unidos, criando segregações. Nós vamos ver na África do Sul o apartheid, nós vamos ver na Índia o próprio Gandhi. Todas essas mudanças são pessoas que vieram por causa daquela motivação da sua fé, a motivação de que todos devem ser iguais entre os homens. É interessante, Fernando, observar o que você destacou, né, da separação igreja, Estado e política e cristianismo. Uma coisa são as instituições e a outra é o cristianismo como uma influência, né, em todo o cenário político e fazendo esse resgate histórico, né, na Inglaterra, na África do Sul, na Índia e em tantos locais, né, de como que o cristianismo ele pode sim ser sal ali no meio político, trazendo justiça, né, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas como que o senhor avalia a participação dos cristãos na política brasileira hoje, né, no cenário tanto municipal, estadual e federal? Vocês vão mostrar um livro muito interessante de Robson Cavalcante. Ele conta uma história muito bacana sobre como que o cristianismo veio, através dos anos, fazendo diferença na vida pública. E uma curiosidade é que os evangélicos começaram a se envolver mais na política, envolver mesmo como organizações, né, mais ou menos da década de 50, 60 para cá. O que nós vimos de um tempo para cá, que a igreja pensava, olha, nós precisamos ter e eleger pessoas que nos representem. Mas algumas pessoas acabaram entrando na política para defender interesses de denominações. Então, eles não foram para a vida pública para serem homens públicos, eles foram para a vida pública para defender interesses de algum grupo político. E isso aí afetou muito. Por quê? Começou a se criar entre nós aquela ideia de barganha, de troca. Ah, não, se eu conseguir te dar uma rádio, uma televisão, se eu conseguir te dar dinheiro para a sua organização, então você vota comigo. Isso aconteceu muito.
E esse tipo de troca de favores acabou trazendo uma imagem de que a bancada cristã ou a bancada evangélica, ela faz isso certo ou ela faz isso errado. Sendo que nós temos que entender que não existe entre nós uma bancada religiosa. Existe uma bancada de pessoas que possuem os mesmos valores e eles desejam votar assuntos e temas que possam proteger a nossa sociedade e proteger esses valores, como família, criança, adolescente, idoso, jovens, lutar contra a violência, lutar com os direitos de minorias. Isso aí não é, vamos dizer, eles acham que é um feudo da esquerda, né? Defender as minorias. Os cristãos estão defendendo as minorias há muitos anos. Se a gente hoje observar, eu falo isso até uma vez aconteceu na Câmara, quando veio o movimento LGBT, às vezes até me atacar, eu falo, escuta, vocês têm que agradecer dos cristãos estarem aqui. Porque hoje a liberdade que os LGBT têm e os direitos que ele tem foram defendidos por princípios cristãos, de que todos são iguais e qualquer tipo de perseguição, isso tem que ser banido no nosso meio, a intolerância, isso não pode existir. Então a gente vê que o cristianismo é que é a base fundamental dessa democracia que nós vivemos. Agora, nos últimos anos, vem se levantando uma nova classe política de pessoas mais capacitadas, mais preparadas. Pessoas que já entendem sobre legislação, que tenham já um mínimo de trabalho na área legislativa, que tenham um mínimo de trabalho, talvez, na área de atuação social, que tenham um mínimo de atuação, talvez, em liderança de movimentos sociais. E isso está fazendo uma grande diferença. Porque são pessoas que não chegaram cruas, são pessoas que não chegaram lá enviadas por um grupo e tem que obedecê-los, e faz toda a diferença. É interessante, Fernando, porque, como você citou, né, nós podemos ser cristãos na política, mas que não reproduzem um modelo cristão de política. Né? Eles só reproduzem um sistema secular e que nós estamos acostumados a ver aí, do troca de barganhas. E é importante que surjam cristãos que tenham uma visão cristã de política, né? que conheçam esses princípios cristãos, que conheçam de legislação, para que realmente sejam efetivos e implementem uma política diferente. Mas muitas vezes nós escutamos pessoas criticando, né, dentro da igreja, cristãos que desejam entrar para o meio político e seguir uma carreira política. Como que o senhor avalia essa postura e alguma vez o senhor já foi criticado? Eu quero ser um político, eu estou dentro da igreja, o senhor já foi criticado por essa questão? Isso é muito comum, porque, infelizmente, dentro da igreja as pessoas trouxeram, vamos dizer, uma fortaleza mental, e são conhecimentos e sabedorias do mundo, é das trevas, é do inferno, de que o cristão não se mexe com política, porque política é do inferno. Porque política só tem gente que rouba. Então, vamos pensar o seguinte, poxa, existe juiz que rouba, corrupto? Existe policial corrupto? Existe dentista corrupto? Existe... Claro, todas as áreas da sociedade existem pessoas que se corrompem, mas existe também aí um engenheiro que é sério, que é um exemplo de vida, um pastor que é sério, exemplo de vida, por que não um advogado, um médico na política também? Nós encontramos pessoas altamente capacitadas e sérias dando testemunhos no nosso meio. E às vezes nem cristão ele é. Ele quer fazer diferença. E isso é muito bonito. Agora, a gente vê que as pessoas têm um desejo de participar. Eu incentivo. Eu tive até ontem um almoço com 2 pessoas aqui em Belo Horizonte que eu quero ajudá-los a serem candidatos a vereador em Belo Horizonte. E olha que eu sou vereador, mas o meu desejo, eu vejo muitas pessoas que têm um comportamento seguinte, eu sou vereador, então eu quero tirar voto, eu quero ter voto de todo mundo, quando alguém é candidato, não, vem cá, em vez de você ser candidato, me ajuda. Eu, quando vejo alguma pessoa que tem um interesse e eu sei que essa pessoa é séria, eu, ao contrário, eu a procurei e falei, olha, eu quero ajudar você, porque sozinho, aonde eu estou, é terrível. Eu preciso de mais pessoas que pensem como eu penso, que tenham o mesmo padrão, pensamento alinhado, que tenham a mesma ideia de fazer a diferença. Não, eu quero ajudá-los. E pegando esse gancho, que conselhos você daria para essas pessoas que desejam, cristãos que desejam entrar na política? Olha, a Bíblia diz o seguinte, que fiel que vos chama, o qual também fará. Fala que Deus manifesta em nós tanto o querer como o realizar. Existem coisas nos nossos corações que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos e ela desaparece. Existem outras que estão há 5, 10, 15, 20 anos. O primeiro conselho que eu dou é o seguinte, se envolva em política. Comece a participar, comece a envolver, comece a ir, às vezes, nas câmaras, comece a se importar com as leis que estão sendo votadas. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo
que qualquer pessoa pode entrar no meu aplicativo e votar as leis que nós vamos votar. Qualquer pessoa pode saber o que eu estou fazendo, pode pegar os projetos de lei, pode participar dos projetos de lei, pode ajudar a construir os projetos de lei. No momento da votação, pode ajudar a fazer lobby. Os sindicatos vão lá, os professores, empresários. Nós estávamos votando no aplicativo do Uber, vai lá gente de taxista, vai gente defendendo os aplicativos. Isso é o jogo natural, participe disso. Agora, não quer dizer que a pessoa... Pode até falar, qual o aplicativo que é isso? Ele chama Meu Mandato. Okay. Eu acho que Nosso Mandato. Se você procurar no aplicativo lá tanto do aplicativo... Play Store, quanto da Apple também. Da Apple e o outro Android. Você pode procurar lá, você vai encontrar. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, o primeiro passo é a pessoa entender que ela deve se envolver. Mas não quer dizer que ela deva ser candidato logo de cara. Por quê? Porque você precisa aprender. Você precisa procurar pessoas que já estão na área para poder te indicar. Por quê? Porque os partidos aproveitam da maioria das pessoas que ingenuamente querem participar. Os partidos políticos, normalmente, eles chegam para uma pessoa e falam, olha, você é uma pessoa boa, você é muito conhecido na sua igreja, olha, o partido vai te dar 20 mil reais para você sair candidato, você vai ter um tanto de material e tem mais, com 2 mil votos você está eleito. Só um exemplo. Do que acontece. Só um exemplo. Na Lagoinha, na última eleição, saíram 18 candidatos. 18. Vários partidos entraram dentro da igreja com esse mesmo canto da sereia e falando para todo mundo, você vai ser eleito, você vai ser eleito. A pessoa tem 500, tem 1.000, 1.200, 2.000 votos e leva esses votos para o outro partido que elege normalmente os candidatos que eles querem. Sim. E normalmente, quando a gente é eleito, nós somos uma zebra no meio deles, que eles não querem. Fernando, eu gostaria, o nosso tempo já está encerrando, que você falasse um pouquinho, né, de forma bem resumida, do que você tem feito, né, como cristão, ali dentro da Câmara dos Vereadores, e para deixar para despertar o interesse nas pessoas que estão assistindo, né, em se envolver mais politicamente. Olha, eu até trouxe aqui hoje, esse aqui é o Maio Laranja, nós conseguimos aprovar em Belo Horizonte. É um programa que está sendo implementado na cidade de Belo Horizonte. O Maio Laranja ajuda a fazer o combate e o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós ensinamos, junto com a prefeitura, nas escolas, em vários locais, como identificar os sinais de abuso, como que você consegue ver os comportamentos dessa criança e o que você tem que fazer, como você deve denunciar. Nós temos projeto de lei hoje na Escola Sem Partido contra a doutrinação político-partidária nas escolas. Nós criamos o Maio Laranja, nós criamos o Infância Sem Pornografia, nós criamos um programa hoje contra a violência nas escolas. Nós estamos hoje fazendo diferença, principalmente em questões morais em Belo Horizonte. Acredite ou não, o nosso prefeito sancionou por decreto, em 1º de setembro de 2017, criando dentro da Secretaria de Educação uma gerência e uma diretoria para promoção e ideologia de gênero e diversidade sexual em Belo Horizonte. Treinar todos os professores em Belo Horizonte através dessas ONGs LGBT. E ainda colocar material didático e kits em todas as escolas. No nosso gabinete, nós somos 4 advogados. Então, a gente lê todos os dias o Diário Oficial. O que nós fizemos? O que nós fizemos? A gente lê o Diário Oficial todos os dias. A gente consegue denunciar toda semana coisas que estão sendo erradas. E eu peguei esse decreto, alterei ele completamente, mobilizei os vereadores da casa, evangélicos, católicos e espírita, e fizemos o próprio prefeito revogar esse decreto em Belo Horizonte. Isso é importante que as pessoas entendam, né? Como nós cristãos podemos ser luz e sal, né, na Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Carlos. Infelizmente, o tempo acabou, foi muito rápido, mas nós esperamos aí o senhor nas próximas vezes. Estamos de volta com Conexão GAP, um programa que tem o objetivo de levar conhecimento a todos vocês, nossos telespectadores, principalmente nas esferas da política e em outras áreas da sociedade. E quem está aqui conosco é a integrante do GAP, Fernanda Eringer, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Produção, roda a vinheta. Fernanda, é um prazer ter você aqui conosco. E qual que é a pergunta do nosso internauta? Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Diamantina e quem mandou foi o Gustavo dos Santos. O Gustavo pergunta, qual deve ser a relação do cristão com a política? Gustavo, primeiro vamos definir o termo política.
Sabe por que temos que definir? Porque tem gente que acha que política tem a ver apenas com pessoas engravatadas, como o presidente, governador, deputados, senadores, entre outras autoridades. Isso tem a ver com elas, sim, mas não só com elas. Uma das definições de política é uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O cristão vive em uma sociedade e é responsável por ela. Primeiro porque entendemos que o cuidado com a terra, com a nossa casa, é a nossa responsabilidade. E o cuidado com o nosso semelhante também é. Quero dizer que a política está presente em toda a sociedade, inclusive na igreja. Não adianta fugir. Temos que acabar com esse mito que os cristãos não falam de política. Temos que falar porque isso gera debate e o debate gera crescimento. Irmão, não é só orar. Temos que agir também. Quer saber como o cristão atua na política sem estar no Congresso? Aí vai a minha dica. Chame alguns membros da sua igreja e visite casas do seu bairro para eliminar os focos de dengue. Mobilize pessoas e ajude a comunidade de alguma maneira. Isso também é fazer política. Não espere ações somente do presidente, do deputado, do senador. Faça você mesmo. Olha, por muito tempo, o povo evangélico ficou preso dentro das 4 paredes da igreja. E agora é a hora da gente sair e mudar de fato essa sociedade. Não é Bolsonaro, não são os senadores, muito menos os ministros do STF. A mudança da sociedade vem de Deus por meio das nossas vidas. Precisamos ser instrumentos de transformação na nossa casa, na nossa rua, em nosso bairro. Então é isso, Gustavo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir no nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct pra gente com a hashtag GAP Responde. Fernanda, muito obrigado por participar do nosso GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa Dica GAP do dia. Dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Ana Luísa Guimarães. É com você, Ana. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a dica GAP de hoje é o livro Cristianismo e Política, do autor Robson Cavalcante. O livro apresenta recomendações sobre o exercício da política, um exercício que deve ser feito com seriedade e responsabilidade e com consciência de cidadania terrena, capaz de promover os valores do reino de Deus na busca do bem comum. O crescimento da população evangélica tem sido vertiginoso, mas a sua participação e influência política continuam quase nulas em razão da sua teologia e ideologia, do seu modo de pensar a sua vida e a missão. O autor percorre por registros bíblicos e históricos, buscando entender diferentes formas de organizações sociopolíticas e o dilema da igreja. Como ele mesmo diz, não podemos ser carentes de discernimento, envolvimento, misericórdia, ardor pela justiça e amor pelos excluídos. É preciso coragem profética e, além de coragem, conteúdo para fazer a diferença. Vale a pena continuar tentando, esperando, clamando. Tenho certeza que será extremamente edificante a leitura dessa obra. Repetindo, então, a dica GAP da semana é o livro Cristianismo e Política, de Robson Cavalcante. Espero que tenham gostado da Dica GAP da semana. Muito obrigado aí, Ana, pela dica Cristianismo e Política, de Robson Cavalcante. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Gênesis 1:26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Um dos grandes equívocos da nossa jornada cristã nos últimos anos é a relativização da nossa vida cristã a um ambiente físico e público, por exemplo, a igreja, ou mesmo um ambiente individual, uma vida privada, no devocional ali no nosso quarto, como forma de relacionarmos e servirmos a Deus. E ao agirmos assim, as demais áreas da nossa vida, como o trabalho, o lazer, a política, os nossos estudos, passam a ser considerados seculares, pois não as vemos como áreas que podem ser usadas a serviço do reino de Deus. No livro de Gênesis é narrado o processo de criação do mundo e do homem. Ele nos fala que o Deus Criador desejava se relacionar com o homem em intimidade. Além disso, Deus o estimula a se relacionar com a mulher e o ordena a dominar tudo que há na terra. Dominar significa exercer governo. Ou seja, há nessa narrativa um imperativo: domine, exerça governo sobre toda a terra. Parece redundante, mas o que significa a palavra toda? Toda é toda. Isso implica dizer que todas as áreas da vida do ser humano são espirituais. Dominá-las, exercer governo, é um mandamento de Deus. Ora, se isso é uma verdade, por que segmentamos nossa vida em o que é secular e o que é espiritual? Em João 10:10, a palavra de Deus fala que o nosso adversário, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Com a queda de Adão, o ser humano foi totalmente desconfigurado do plano original de Deus. Mas graças a Cristo, todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Além disso, ganhamos o reforço do Espírito Santo, que nos cela e nos auxilia para efetivamente dominarmos, exercermos governo sobre a terra e sermos embaixadores de Deus nesse mundo. Fiz essa enorme introdução para dizer que este pensamento dicotômico entre o santo e o profano limita os planos de Deus para as nossas vidas e a mudança da sociedade por meio das nossas vidas também. Dentro dessa linha, não podemos deixar que o diabo, nosso adversário, nos impeça de exercer governo sobre a terra, que mate os nossos sonhos, os nossos projetos desenhados por Deus, seja na esfera política, na economia, na justiça, nos costumes, na moral. Os cristãos precisam estudar, entender, entrar, exercer governo sobre as esferas da sociedade. Entre elas, a esfera política, assumindo os lugares de governança. Espero que nós cristãos possamos exercer governo sobre todas as coisas, que possamos entender o quanto é importante investirmos conhecimento, sobretudo conhecimento político, pois a política está totalmente inserida no nosso dia a dia, por meio dos preços dos produtos que estão sendo vendidos no supermercado, das condições das estradas que transitamos, do valor das taxas de moradia que pagamos, da qualidade do ensino das escolas dos nossos filhos, da segurança das nossas casas e até mesmo por meio da nossa liberdade religiosa. Enfim, tudo de forma direta ou indireta tem a ver com política, tem a ver com quem está na posição de governo. Que não sejamos negligentes enquanto Igreja de Cristo. Mais do que nunca, é tempo de assumirmos o propósito pelo qual fomos chamados, implantar o reino de Deus nesse mundo passageiro. Que você possa refletir nessa mensagem, em nome de Jesus, porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Não se esqueça nunca que lá em Gênesis existe um chamado político para mim e para você, de nós exercermos governo sobre todas as áreas. Talvez você, como um cientista, talvez você atue na área da economia, na área da política, nas artes. Todas essas áreas, Cristo, o Criador de todas as coisas, nos chamou para que possamos exercer governo. Mas não se esqueça do governo civil. Eu e você temos um papel, talvez não como um político eleito, como o Fernando, como a Fernanda Eringer também falou aqui no GAP Responde. Todos nós temos um papel, podemos envolver politicamente, né, nas nossas ruas, nas nossas casas, nas nossas comunidades, ajudando a eliminar focos de dengue, tantas coisas pontuais e simples que estão nas nossas mãos, mas que nós podemos atuar politicamente fazendo a diferença. E por hoje é só. O Conexão GAP fica por aqui e te espero na próxima sexta-feira, às 21h30. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.